Olá, eu gostaria de falar hoje com vocês sobre a síndrome de burnout. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesse nome, talvez você já ouviu, mas não sabe direito o que é. O burnout, na verdade, eu costumo dizer que ele é um nome um pouquinho mais chique para aquele velho e conhecido estresse, né? E na verdade é uma forma de estresse mais associada ao trabalho, ao ambiente de trabalho, às questões de trabalho. E tem algumas características diferenciadas do estresse comum. Normalmente acontece o burnout com pessoas que já são muito autoexigentes, pessoas que já têm um nível de autoexigência bastante elevado, que tem uma necessidade de demonstrar desempenho em tudo que faz, né? E mesmo com relação ao trabalho, pode até começar com prazer, né? A pessoa faz aquilo que gosta, tem satisfação no seu trabalho e por isso mesmo é que ela vai se envolvendo cada vez mais, e esse envolvimento com o trabalho pode ser excessivo e levar ao quadro do burnout. Então, onde a pessoa passa a exigir cada vez mais de si mesma, né? E mergulhando no trabalho, deixando de dar atenção para questões essenciais, como, por exemplo, a própria saúde, né? E a gente fala da saúde física, da saúde emocional, o tempo de lazer, o tempo de descanso, alimentação saudável e adequada. Então essas coisas vão ficando de lado e a atenção passa cada vez mais a estar focada no trabalho. Às vezes também a situação é o próprio ambiente de trabalho que oferece uma certa hostilidade ou então até uma competitividade muito grande, né? Ambientes muito competitivos, onde existe uma pressão, onde existe uma cobrança muito alta, a pessoa se sente exigida, né? Por parte de gestores, de gerência, então isso acaba a pessoa se sentindo ameaçada, né? Até num certo sentido, com medo de perder o emprego, com medo de ser passado para trás ou de não dar conta de tudo aquilo que lhe é proposto. Eu vou falar de alguns sinais, primeiramente os sinais psicológicos. Então, uma característica aqui que acaba acontecendo, a pessoa não parar de pensar no trabalho, o tempo todo está pensando no trabalho. Principalmente quando ela não está no exercício da atividade normal de trabalho. Terminou o seu expediente, mas ela continua pensando, ela continua tentando resolver problemas, e principalmente à noite, às vezes no horário que vai deitar, ao invés de descansar, a mente também continua ocupada com as questões do trabalho. Existe também um excessivo cansaço mental, justamente porque a mente não para, né? Então, com o cansaço mental vem a elevação também da ansiedade, a dificuldade de concentração, os esquecimentos passam a ser mais frequentes. Tudo isso vai aumentando também o nível de irritabilidade, o nível de tensão, e vem aí a instabilidade emocional, podendo gerar reações extremas, reações descompensadas, aquelas reações muito fora, né, do comum, onde a pessoa passa até a estranhar o seu próprio comportamento, a ter reações que ela nunca teve em situações parecidas. Vem também o medo de não dar conta de todas aquelas tarefas, e esse medo começa a crescer porque a tensão vai crescendo e às vezes o trabalho começa a ficar acumulado de fato por conta dessa queda de energia que também vai acontecendo. Vem aí os sintomas depressivos, a frustração por não conseguir dar conta daquilo que gostaria de abraçar, né? E vem muito frequentemente a tristeza, a frustração, a culpa.
Vem também a negação dos conflitos e das cobranças familiares. A família começa a cobrar a atenção, começa a perceber que tem algo diferente e a pessoa começa a negar, né? Começa a colocar justificativas, desculpas. Isso já é um indício de uma batalha interna que está acontecendo. No fundo, a pessoa também sabe que tem algo errado, mas não consegue identificar e continua tentando lutar com todas as forças que tem. Só que essas forças vão indo embora, né? O corpo vai passando a ter também sinais que eu vou falar daqui a pouco, mas há uma diminuição então do rendimento no trabalho, né? Os resultados começam a ser diferentes, isso vai reforçando ainda mais os sintomas, né? Principalmente a ansiedade, a depressão, e faz com que a pessoa entre num ciclo mesmo de autocobrança, de exigência, ao mesmo tempo de frustração, de diminuição aí não da capacidade, mas da concentração e dos resultados, né? E os sintomas físicos que acompanham tudo isso. Existe um cansaço físico que é notório, porque o corpo sente, não é? Todo esse estresse. As alterações do sono, não dormir direito, também contribui no cansaço físico, é uma energia que não é reposta, né? As alterações de apetite, então ou a pessoa passa a comer mais, só que de uma forma inadequada, justamente por causa da ansiedade, ou ela não se alimenta, porque às vezes não dá nem tempo, né? Durante o horário de trabalho não se permite parar e se alimentar adequadamente, né? E aí vai tentar compensar isso de formas inadequadas. Por consequência disso, vem os problemas digestivos, até pela própria ansiedade também, pelo nervoso, pela irritação. O aparelho digestivo é um dos que mais sofre nesse tipo de situação. Muito frequente também o relato de dores de cabeça, são dores diferenciadas, né? Da enxaqueca comum ou com algum outro tipo de origem ali, é uma dor bem diferenciada aqui, né? E frequentemente a tontura também, né? Outros sintomas físicos são a respiração mais curta, respiração rápida, com frequente falta de ar também e ataque cardíaco, né? Você vê que um sintoma vai se associando ao outro, né? Por consequência também há as dores no corpo, né? Parte das dores motivadas pela tensão, os músculos ficam mais tensos, parte, né, pela própria situação, o corpo se manifesta de alguma forma, né? Então há pessoas que relatam até um certo enfraquecimento, uma certa dormência, né, em algumas partes do corpo nessas situações extremas. Por envolver sintomas de ansiedade e depressão, com muita frequência o burnout é confundido com esses quadros também. Então é necessário aí uma avaliação bem específica, né, com relação à rotina, a forma como a pessoa está conduzindo a sua vida, para se identificar o burnout. Uma outra situação que acontece com alguma frequência é a pessoa ter alguns apagões, né? Esses apagões são como se fosse uma defesa do organismo, aquela situação onde o corpo chega a desligar, né? Tentando se proteger de uma situação pior, né? Isso já acontece numa situação de estresse bastante intenso e até mesmo pode acontecer crises de pânico. Às vezes o quadro de pânico também se origina aí nessa situação. O quadro pode ser grave, né, e ter outras consequências aí, inclusive até o afastamento compulsório do trabalho, né? Eu costumo dizer para as pessoas que estão numa situação aí de risco, se você não parar enquanto você pode, o seu corpo vai te fazer parar em algum momento, né? Porque realmente ele vai chegando numa situação insuportável. Esse problema do estresse é principalmente associado ao desempenho. A pessoa tem uma falsa sensação
de que ela é capaz de dar conta, de que ela vai conseguir, e aí ela continua se exigindo cada vez mais, né? E aí vai entrando no que a gente chama dessa zona de perigo, né? Que pode chegar à situação extrema, que seria aqui o esgotamento ou o colapso, né? Físico e mental. Lembre-se que o nosso organismo, ele é preparado, ele é programado para nos dar sinais de alerta. Todos esses sinais, todas essas coisas que eu falei, já são sinais de alerta muito significativos, né? Mas o corpo funciona assim como uma forma de prevenir essas situações extremas, né? Isso acontece tanto no nosso corpo, se a gente for pensar nas autoimunidades aí, né? Como o corpo reage diante de uma bactéria, diante de um vírus, ele tenta produzir ali uma defesa, mas também no mecanismo emocional. Nós temos as defesas emocionais que tentam nos proteger dessas situações que são potenciais, né? De nos prejudicar. Então, tanto o corpo como a mente vão dando sinais aqui, né, claros de que tem alguma coisa errada. Um outro exemplo, né, associado ao corpo é a febre e a dor, né? Já são sinais claros de que tem alguma coisa errada. Então, isso pode acontecer fisicamente e no mecanismo emocional também nós temos esses sinais de alerta. O problema é que esses sinais vão sendo ignorados, né? Então vem aquela sensação de que vai passar, eu vou dar conta, é só por um tempo, é só até terminar esse projeto, é só até eu terminar a faculdade, e aí a pessoa continua tentando aguentar, tentando resistir, e imagina isso uma força contrária, né? Então, resistindo à própria necessidade ali de parar e de descansar. Então, o peso se torna muito maior, né? Na verdade, o indivíduo está tentando dizer para si mesmo que ele não pode desistir, que ele não pode parar, um pouco pelo próprio medo da frustração, né? E na verdade o corpo está dizendo ali que precisa parar, né? Então nós precisamos superar aí o medo, entender direitinho esse medo, medo de fracasso, medo do que as outras pessoas vão pensar, porque não podem ser justificativas para não cuidar de si, né? Há também a dificuldade de reconhecer limites. Nós falamos bastante sobre limites porque eles são necessários. Nós precisamos, na verdade, aprender a parar antes de chegar no limite, né? Porque o limite significa que você já está na zona de perigo, né? Então a gente, na verdade, cria uma zona de segurança, né? Você vai parar antes, quando começam os primeiros sinais, ou na verdade até de uma forma preventiva, esse seria o ideal, né? Aí é que nós já vamos cuidar justamente para evitar esse processo, né? Quando nós estamos atentos, o estresse de uma forma geral e o burnout são problemas fáceis de resolver, né? Principalmente nesses momentos aí iniciais. Eu digo que são fáceis porque na verdade requerem medidas práticas, né? Lógico que em terapia a gente vai trabalhar também as motivações mais profundas, mas algumas medidas simples podem evitar o estresse e principalmente o burnout. Vou dar aqui algumas dicas que você pode anotar e tentar desde já colocar aí em prática, né? Primeira delas é estabelecer limites claros para o seu horário de trabalho, principalmente quem está hoje trabalhando em home office, né? Que não tem às vezes um período muito bem determinado, muito bem claro, e você é responsável por fazer esse período. Então você pode delimitar e deve delimitar claramente esse horário. Faça um combinado com você mesmo, com as pessoas que trabalham junto com você, qual vai ser o teu horário de trabalho. E você vai sair desse horário apenas em situações de extrema necessidade. Tem que ser a exceção da exceção, né? Não pode se tornar uma prática. Nesse horário fora do horário estabelecido para o trabalho, você deve desligar todos os seus acessos,
tudo aquilo que te lembrar o trabalho. Então, os acessos a e-mail, ao WhatsApp, grupos de trabalho, o computador, as planilhas, tudo isso tem que ser desligado e só vai ser religado novamente no dia seguinte ou no período que você recomeçar, né? Honrar também os horários de refeição e o tempo de descanso. Esse é o tempo que o corpo precisa, não é um luxo, além de ser um direito, né, de todo trabalhador, é também uma necessidade, você tem que entender assim. Não importa qual a sua atividade, você não tem que estar disponível o tempo todo, você não tem que atender, né, as pessoas, você não tem que resolver todos os problemas e o tempo todo que você estiver aí acordado, não tem que ser assim, né? Nós precisamos estabelecer esse limite e eu falo aqui também aos profissionais da área da saúde, né, aos médicos, aos enfermeiros, que cuidam de pessoas, nós psicólogos também, pastores, aqueles que cuidam de pessoas, precisam mais ainda cuidar de si, né, porque a nossa carga de doação é muito grande. Então você precisa ter o seu tempo também para recarregar, né? Planeje uma rotina que inclua tempo para uma atividade física regular, né? Tem que ser regular, tem que ser colocado na agenda, porque senão é muito fácil de você não honrar esse compromisso, não é? Então estabeleça esse tempo e dê prioridade a ele. Tem que ser um compromisso tão honrado quanto uma reunião com o seu chefe, né? Algo que você só vai abrir mão se realmente for uma situação de emergência, né? Se você tratar dessa forma, você vai perceber que vai conseguir fazer, né? Envolva-se também em atividades diversificadas fora do horário de trabalho. Eu sei que há limites agora por causa da pandemia, mas algumas coisas já estão voltando a funcionar. Há opções, há possibilidades para investir, por exemplo, no lazer. É necessário mudar de ambiente de vez em quando, principalmente se você já está há bastante tempo em casa, né? Então mude o ambiente, vá fazer um passeio, ande ao ar livre, descubra também novos hobbies, né? Outras coisas que você gosta de fazer, gaste tempo com a sua família, gaste tempo com os amigos. Isso é muito importante e é compensador. É onde a gente recarrega as energias, né? Você não vai recarregar suas energias se você continuar fazendo a mesma coisa, né? Então você precisa fazer coisas diferentes, opostas àquelas associadas ao trabalho, né? Então aí que a sua mente vai descansar e o seu corpo também. Identifique quais são os excessos, aquilo que pode ser deixado. Reconheça que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Aqui tem a ver com os limites mesmo, né? Então, quanto mais coisas você abraçar, mais dificuldade você vai ter de carregar elas, né? Então, é importante selecionar bem os compromissos que você assume, as atividades que você assume ao mesmo tempo e procure fazer uma de cada vez, né? Trabalhando aí as prioridades, esse é um outro ponto bastante importante, redefinir as suas prioridades, pare um tempo, né, para você pensar sobre isso, tanto com relação ao trabalho e também com relação à sua vida, né? Escreva mesmo, tem uma lista de quais são as suas prioridades e você vai procurar se direcionar por elas, né? Se estiver ali, você vai dar primeira atenção a essas prioridades. Aquilo que não for prioridade, você vai fazer quando for possível, né? Não se exija demais aí com coisas que realmente não são necessárias ou que até outra pessoa pode fazer. Não tem que ser necessariamente você. Pense nisso. E para finalizar aqui, né, mude a sua forma de pensar. Eu tenho visto que isso é muito importante, né?
tanto com relação às prioridades, com relação à forma que você pensa a sua vida, a forma que você pensa o seu trabalho. Porque se não existir mudança nos nossos conceitos, na nossa forma de pensar, ainda que você faça uma grande mudança na sua vida agora, tudo vai voltar a acontecer como antes em pouco tempo, né? Porque nós temos um hábito e uma tendência, então se você não muda a sua mente, a sua forma de pensar, com muita facilidade você vai voltar a repetir o comportamento que você não quer. E finalmente busque ajuda, né? Se você sentir necessidade, eu falo aqui da psicoterapia, eu falo sobre conversar com alguém, sobre ser sincero com relação ao que você está passando, admitir. Esse é o primeiro passo para que você possa ser tratado e ficar livre, né, de uma situação que é potencial de risco mesmo para a sua saúde física, mental e emocional. Então, a psicoterapia é uma ferramenta importante porque ajuda você a pensar sobre a sua própria vida, a se conhecer melhor, a reconhecer os seus limites, né? E a colocar uma ordem em todas essas coisas, entendendo também quais são as motivações que estão por trás, né, do teu trabalho, dessa compulsão muitas vezes pelo trabalho. Você vai entender quais são as ansiedades, né, e as motivações aí que te levam a agir assim. Então, reconhecendo os seus limites e trabalhando aí, definindo as tuas prioridades, né? Busque ajuda, reconheça, fale com alguém e assim, se você quiser também, divulgue esse vídeo. Meu objetivo aqui é ajudar pessoas, né? Então, que você possa divulgar, que você possa conversar com outras pessoas sobre isso, assinalar se perceber que alguém está entrando nesse processo, né? Para que nós possamos realmente evitar situações piores aí, né? Onde existe a perda do controle mesmo e não precisamos chegar lá, né? Então, vamos ficar livre do burnout, vamos ficar livre do estresse, isso é possível, ok? Espero poder te ajudar, que seja de grande utilidade aí para a sua vida. Um grande abraço.